vamos falar sobre LGPD, é a Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018, que foi criada na esteira da Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia, onde houve um debate muito intenso sobre os limites que deveriam ser colocados pelas gigantes da tecnologia ao lidar com os dados pessoais de seus usuários. E aquele velho ditado, se você não paga por um serviço é porque o produto é você. E é exatamente isso que acontece em relação a mídias sociais, que são utilizadas, você coloca a sua vida inteira, todas as suas informações, as fotos, todos os seus dados, e aquilo é comercializado. Pois bem, hoje não é tão fácil e tão livre assim. O que a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, veio trazer é o conceito de propriedade dos dados pessoais. Todos os seus dados, CPF, RG, nome, sobrenome, endereço, biometria, preferências, religião, todas essas informações são protegidas hoje por lei porque são considerados um direito personalíssimo da pessoa. Então, quem pode dispor sobre a forma que esses dados são tratados, são comercializados, são utilizados por terceiros é você. Então, todo mundo que utiliza dados pessoais de clientes, fornecedores, parceiros para fins comerciais, então empresas e também pessoas físicas como o advogado, o médico, o dentista, devem hoje, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, ter um tratamento especial que assegure a proteção desses dados pessoais e que eles não serão utilizados de outra forma a não ser aquela autorizada pelo proprietário desses dados, certo? Então, as pessoas, os seus clientes, os seus fornecedores, os seus parceiros. Então, é muito comum. Hoje a gente vai numa loja e se preenche lá um cadastro, coloca CPF, telefone e para recebimento de malas diretas, de ofertas, de produtos. Só que, pela Lei Geral de Proteção de Dados, essa utilização das informações não pode ser tão livre assim. Hoje as empresas são obrigadas, primeiro, a ter formulários próprios, onde o cliente expressamente autoriza o tipo de utilização que vai ser feita dos seus dados pessoais. Se pode ou não pode mandar propaganda, se pode comercializar para terceiros ou não. E se o cliente coloca que não está autorizado, você não pode utilizar. Muito bem, o que tem de mais nessa LGPD e que todos devem ter conhecimento, não só os advogados ou só as multinacionais. Todas as empresas, independentemente do tamanho e até as pessoas físicas que usam comercialmente esses dados, hoje têm um rito, têm um procedimento que tem que ser adotado, sob pena dessas empresas e pessoas serem multadas por uma agência de proteção de dados, também criada pela norma, e uma lei posterior que veio definir a estrutura desse órgão público. As multas podem chegar a 2% do seu faturamento anual, com um máximo de 50 milhões de reais por infração à Lei Geral de Proteção de Dados. E ela tem vários requisitos, e cada um desses requisitos, se não cumprido, enseja uma penalidade. Então a gente vai aqui inicialmente, em diversos outros vídeos, analisar passo a passo dessa Lei Geral de Proteção de Dados. O que nós vamos colocar inicialmente, primeiro, é que ela atinge todos, não só a multinacional multibilionária. Então, a padaria, a academia, a sua empresa de confecção, a sua usinagem, qualquer que seja a sua atividade, se ela utiliza dado de terceiros, e ela utiliza, inclusive, dos seus empregados, ela tem um regramento específico para lidar com essas informações. Se não seguir, é multa. Além do que, os proprietários desses dados que não forem consultados sobre a possibilidade de utilização dessas informações e verificarem que essas informações estão sendo utilizadas, eles podem processar a sua empresa ou processar você, profissional liberal. Então, o que essa lei traz de mais importante em linhas gerais, que a gente em outros vídeos vai detalhar. Primeiro, ela define qual é o escopo da sua aplicação. Então, ela coloca que afeta qualquer atividade que envolva a utilização de dados pessoais. Ela também coloca que a autorização para o tratamento de dados, que é assim que ela chama, esse nome difícil, mas
autorização para a utilização dos dados, ou pela simples guarda. Quem dá? É o proprietário desses dados. Quem é o proprietário? A pessoa que é dona do nome, é nome do seu sobrenome, do seu endereço, da sua biometria, das suas preferências, da sua religião. Ela estabelece princípio de dados pessoais e elenca em 10 princípios, incluindo-se o de demonstrar medidas adotadas para o cumprimento da lei. Então, um dos requisitos da lei é que toda pessoa, toda empresa, independentemente do porte, que utilize dados pessoais, ela deve ter um sistema de proteção em que ela também, periodicamente, comprove qual é esse sistema e quão seguro ele é. Comprovar para quem? Para a Agência de Proteção de Dados, esse novo órgão que foi criado para fiscalizar as empresas. Aí você vai me falar, poxa, mais uma conta que eu tenho que pagar. Infelizmente, é mais uma obrigação que todos que utilizam dados pessoais precisam cumprir. Mas ela não necessariamente vai acarretar um aumento dos seus custos. É isso que a gente vai discutir nesses vídeos, uma forma de você utilizar a sua estrutura atual para cumprir as exigências da lei, sem que isso onere muito o seu caixa. Bom, ela também define a autoridade, a Agência Nacional de Proteção de Dados, define notificações obrigatórias. O que seriam notificações obrigatórias? Sempre que você receber alguma reclamação de alguém que teve o seu dado pessoal utilizado de uma forma indevida, você tem que notificar a autoridade que esse fato ocorreu. Ela define que são dados sensíveis e especifica, em especial, os dados de menores de idade, e também estabelece regras especiais para transferência internacional de dados. Também fala de um relatório de impacto à proteção de dados, que a autoridade de proteção de dados pode exigir. Fala do registro de dados, do tratamento e qual é a forma que isso pode se dar, estabelecendo, por exemplo, que determinados dados você não necessariamente precisa de uma autorização do proprietário, mas que você precisa cientificá-lo com transparência de que você está utilizando aquele dado para cumprimento de uma obrigação legal, por exemplo. Então, os dados dos seus empregados, mensalmente você utiliza e transfere esses dados para o INSS, para a Caixa Econômica Federal, para o cumprimento das suas obrigações legais. Você não precisa de autorização cada vez que você faça isso, mas você precisa informar de forma clara para os seus funcionários e ter a comprovação de que você fez isso, de que essa utilização é feita, para que amanhã ou depois você não seja surpreendido com a alegação de alguém de que teve os seus dados utilizados indevidamente. Ele estabelece também a obrigatoriedade de cada empresa ter um encarregado de dados pessoais. Então, é mais um funcionário que você vai ter que contratar? Não necessariamente. Você tem que atribuir essa função para um dos seus funcionários. E coloca quais são as regras e boas práticas de governança, de gestão desses dados. Muito bem. O assunto é longo e nós vamos tratar detalhadamente de forma clara e objetiva nos vídeos seguintes. Mas fica o alerta de que a LGPD é uma lei que veio para pegar, e vai pegar mesmo quem não cumprir essa norma. Então você, pequeno, médio, grande empresário ou profissional liberal, vamos nos informar e vamos cumprir essa norma para o bem de todos, para a proteção do dado pessoal de todos e para que amanhã ou depois você não seja surpreendido com uma acusação de uso indevido. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.